Elias foi debaixo de uma palavra. Você está debaixo de uma palavra de Deus. Elias, ele não quis entender como que ia acontecer. Ele foi, é para ir? Tá bom. Eu estava aqui sossegado. Estava tão cômodo o corvo. Estava tão bom o ribeiro de Quisson. É para ir? Eu vou. É isso que é incrível na vida de Elias. Ele não questionava, ele ia. Você está debaixo de uma palavra. Você vai sair daqui. Você vai para a tua casa. E você vai continuar debaixo desta palavra. E você vai dizer amanhã, quando você acordar, você vai falar: eu estou debaixo de uma palavra. Não é da pastora Naira. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus. E assim como Elias, eu vou para o meu trabalho. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Eu vou procurar emprego. Eu não sei como Deus vai abrir, mas Deus vai abrir a porta em nome de Jesus. Então ele falou e ele foi. E quando ele encontrou com essa mulher, ela estava na situação mais improvável. Você está cansado de conhecer essa passagem? Essa mulher estava na porta da cidade. Ela nunca esperava. A vida dela era só má notícia. Ela estava com a má notícia do marido, a má notícia que estava acontecendo no país dela. A má notícia de que tinha acabado toda a provisão da casa dela. A má notícia de que o seu filho estava com um rombo no estômago, tanto quanto ela. Ela só tinha má notícia. Mas Elias estava chegando com boas novas. Quando você está cansado de más notícias, abre a Bíblia. A Bíblia é o Evangelho. Evangelhos são boas novas. Tudo leva a gente a desanimar. Como você cantou aqui também. O temporal te leva a desanimar. Ou a escuridão te leva a desanimar. A crise te leva a desanimar. Mas a palavra, ela traz ânimo, ela traz norte. E então Elias, ele tinha esse ânimo. Ele estava debaixo de uma palavra e agora ele ia entregar a palavra para essa mulher. E ali foi um encontro de duas pessoas que tinham necessidade. Eu digo para você, eu estou aqui no púlpito, mas eu estou pregando para mim também. Elias tinha uma necessidade, ele precisava de provisão, a mulher precisava de provisão. Os dois debaixo de uma palavra de Deus e ia acontecer um milagre para os dois. Aí nesse encontro Elias fala, a famoso encontro, e aí Elias fala: você me dá água? Ela prontamente, a água era difícil, não estava na seca, mas ainda tinha água. E não estava, ali não tinha se cumprido ainda 3 anos e meio de crise, ainda não. Então ainda tinha água. Quer água? Tá bom, então eu te dou água. Agora ele pede um mais difícil, ele fala: eu quero um bolo. E aí ela fala a condição dela: olha, eu não tenho, eu tenho só esse pouquinho aqui, eu e meu filho vamos morrer. Agora, essa mulher dá uma resposta. Repara o que ela diz. Quando ela vai falar isso, olha o que ela diz para o profeta. Então, o profeta se levantou no versículo 10 e foi até Sarepta. Ele pede o pão, ele pede a água. E ela responde no versículo 12. Então, certo, como vive o Senhor. E o que ela diz? Como vive o Senhor? Como vive o Senhor? Teu Deus. Por enquanto, ela ainda estava falando: olha, eu já ouvi falar do teu Deus. Tanto que ela reconhece, ela não conhecia Elias, mas ela entendeu que ele era um hebreu pela língua, pela forma de se vestir. Então ela entendeu e ela já tinha ouvido que o Deus de Israel fazia milagres, assim como Raabe. Então ela ainda não tinha experiência com esse Deus. Esse Deus ainda não era o Deus dela. Esse era o Deus de Elias, ainda não era o Deus dela. Eu sei que você está aqui porque você acredita em Deus e Ele é o teu Deus. Mas o teu Deus e o meu Deus, o nosso Deus, Ele quer que você tenha experiência com Ele. Nada melhor do que você ter experiência. Eu estava falando que existem coisas na vida da gente que a gente não entende porque a gente passa. Mas depois a gente entende. É experiência para você dizer para a pessoa: olha, eu já passei pela fornalha, eu já passei pelo poço, eu já estive enfermo e o Senhor me curou. Eu já vivi uma crise e o Senhor me resgatou. Isso é experiência que traz para você mais força, mais fé, mais poder, mais autoridade. Então ela via isso, experiência com Deus na vida de Elias. Ela via uma firmeza muito grande na vida de Elias. Ela via unção na vida de Elias. E fora isso, o Deus dela não estava resolvendo nada. O Deus dela, que era Baal, o senhor da tempestade, olha só
O Deus de Elias falou que ia ter seca. E o Deus da tempestade, o Deus da água, não estava deixando uma gota. Como assim? O Deus dela era ineficaz. Não caía uma gota de água sobre a nação dela. Então ela começou a dizer, o teu Deus, vamos continuar. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha. E ela fala a situação que ela estava. E ela diz no final, e morreremos. Mas no versículo 14, é a palavra que vai ser liberada sobre a vida dela e que vai ser liberada agora sobre a sua vida. No versículo 14 ela diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela o quê? Não se acabará. E o azeite da tua botija? São duas palavras que nós precisamos aqui e agora. Você crê nisso? Então levanta a tua mão. Eu quero dizer que não vai acabar a provisão de Deus. E nada, absolutamente nada faltará na tua vida. O profeta liberou duas palavras muito importantes. Não acabará e não faltará. Então você de mão levantada, diga agora sobre você, sobre a tua família. Diga, em nome de Jesus. A provisão de Deus não acabará, nada faltará, porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, nada, absolutamente nada. Mas você precisa acreditar. Essa mulher acreditou. Gente, não era ainda o Deus dela. Ela viu aquela unção fluindo de Elias. Não esqueça que Deus já estava ministrando no coração dela. Eu acredito. Eu creio que não vai acabar. Ela acreditou porque ela foi fazer o bolo. E quando ela fez, ela entregou. Ela falou, não, agora eu vou comer e o meu filho... Não, ela entregou para o profeta. Eu acredito, profeta, que não vai acabar. Eu acredito, profeta, que não vai faltar. E quando... Agora, a gente tem o resultado nessa passagem. E está escrito, o resultado no versículo 16, está escrito, da panela não se acabou. Fala comigo no versículo 16, da panela não se acabou e da botija de azeite não faltou. Segundo a palavra de Elias? Não. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. É a palavra de Deus. Tudo bem que eu estou liberando para você, mas não é a minha palavra sobre a tua vida. Se fosse a minha palavra sobre a tua vida, você podia duvidar. Mas eu estou falando que o Deus desta viúva, Jesus está falando dela em Lucas capítulo 4. Sabe por que ele citou? Para você ficar curioso. De que viúva que ele está falando? Deixa eu ler a história dela. Aí você vai lá, lê como aqui está escrito. E sabe quando você lê o que ele diz para você? Eu sou o Deus desta viúva e eu sou o teu Deus. Eu estou dizendo boas novas para você. Ele deixou esse recado para a gente. Então o que aconteceu na vida dela, acontece na tua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus.